Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos. Sejam todos bem-vindos a fazer parte dessa família em graça. Muito obrigado pela ajuda de vocês ao se inscreverem nesse canal. Eu quero também de antemão agradecer por aqueles que ainda não se inscreveram no canal. Mas eu peço por gentileza que se inscreva no canal. Canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Deixe seus comentários. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema ai das grávidas. De qual grávida? Quem eram essas mulheres grávidas que Jesus estava falando? Qual o contexto desse texto que Jesus estava falando aqui, onde ele afirma ai das grávidas? Será que Jesus estava falando das grávidas do Brasil hoje, dessa geração do século XXI? Aí das mulheres da Alemanha, da Inglaterra, da Argentina, da França, dos Estados Unidos? Não. Então, aqui em Mateus, capítulo 24, versículo de número 20, Jesus diz assim. Não, versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Veja que o contexto desse texto, Jesus estava falando da queda do templo, do fim de uma era, do fim do mundo, do velho Aion, da velha e antiga aliança da lei de Moisés. A vinda do Filho do Homem estava conectado com a queda do templo, onde a lei de Moisés foi retirada para sempre, na sua totalidade, onde o pacto da graça, o novo pacto, foi estabelecido. Isso aqui já é notório. Isso aqui, nós que temos os olhos iluminados, nós já entendemos isso completamente, perfeitamente, sem fingimento, sem manipulação, sem desonestidade. Então Jesus aqui está falando aqui para aquelas mulheres ali, olha, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O contexto aqui fala da queda do templo, da vinda do Filho do Homem, do fim de um século, o fim de uma era, o fim da velha dispensação. E saindo daqui, nós iremos ler outro texto aqui, que se encontra aqui em Lucas, capítulo de número 23, Lucas, capítulo de número 23. Veja, nós vamos ler alguns versículos aqui, para a gente poder entender quem eram essas mulheres que Jesus estava falando, se era a geração do século I ou era a geração do século XXI. Porque Jesus estava alertando ali para aqueles dias, na sua manifestação, na parousia, para aquelas mulheres que iriam passar por sofrimentos, aquelas mulheres que haviam ganhado, né, que iriam ganhar, gerar vidas naquele período ali. Aquelas mulheres que estavam amamentando. E Jesus dá um alerta para elas. Entendeu? Então o retorno de Cristo estava fundamentado, conectado com aquelas mulheres ali. Ou seja, aquelas mulheres viveram aquele período ali. O fim do tempo, o fim de uma era, não era o fim do mundo. Eram os últimos dias, mas não os últimos dias do fim do mundo, do planeta cosmos, do mundo global. Meu irmão, se Jesus, eu vou falar, se Jesus ainda fosse voltar, então todas as mulheres, entendeu? Todas as mulheres do mundo inteiro, do mundo global, iam parar de gerar filhos. Porque isso, por quê? Porque assim o evangelho seria pregado a toda criatura. E todo ano, todos os anos, todos os dias, as mulheres geram e vêm vidas
Vidas estão vindo aqui ao planeta Terra. E aonde é que está escrito que as mulheres, na vinda do Filho do Homem, na sua segunda vinda, entendeu? Iriam parar de gerar filhos. Porque não tem como o evangelho ser pregado a toda criatura, como se todo dia nascem pessoas, vêm vidas ao planeta Terra. Não tem como, meu irmão, isso é um absurdo. Isso é uma maracutaia desses homens aí, mentirosos, enganadores, fraudulentos, que usam o evangelho de Deus, usando o nome de Deus, para se darem bem, enganando os incautos que não têm conhecimento. Então veja, em Lucas capítulo 23, versículo 27 ao 30, diz assim, ó. Vamos ler o 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Eu estou lendo Lucas capítulo 23, eu li o versículo 26. Vamos ler o 27. E seguia quem? Seguia Jesus, carregando a cruz, uma multidão, olha. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Veja, aquelas mulheres vendo aquela cena ali do Messias, do remidor, do redentor de Israel. Então elas, o que elas faziam? O que é que o texto está dizendo? Elas batiam nos seus peitos e lamentavam-se. Ela vendo aquela cena ali de Jesus, presta atenção, versículo 28. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse. Jesus olhou para elas e falou. O que ele falou? O que ele disse? Vamos ver? Filhas de Jerusalém. Primeiro ponto aqui. Filhas de quem? De Jerusalém. Não é as filhas do Brasil. Filhas brasileiras, da nação brasileira. O Brasil aqui nem existia ainda, meu irmão. Essa nossa geração não existia. Jesus está falando para a geração presente, a sua geração contemporânea. Aquelas mulheres eram da geração presente de Jesus ali, daquela geração contemporânea ali do século I, a geração das 12 tribos. Isso é claro, meu irmão, isso é muito fácil de ensinar, de pregar, e nós que temos os olhos iluminados, absorvermos com clareza a luz do evangelho. Então preste atenção. Jesus não estava falando com as mulheres brasileiras, as grávidas brasileiras, como, por exemplo, a Yumi, a sobrinha da minha esposa, que ganhou neném agora, ganhou Ravi. Ô glória, saudações, Ravi. Nem para a irmã Messia, que é sobrinha também da minha esposa, que vai ganhar agora Laurinha. Ela está esperando Laurinha. Seja bem-vinda, Laurinha. Não, meu irmão. Era para aquelas mulheres de Jerusalém, doutor. Doutor, não faça isso não, meu irmão. Você que diz que sabe tudo. E você deu essa mancada e dá essa mancada a vocês aí? Vocês líderes religiosos da religião evangélica, vocês erraram feio, doutores. E continuam errando feio. Alguns já caíram em si, mas não querem dar o braço a torcer por causa da jactância, que é muito grande a jactância. Entendeu? A soberba. Entendeu? O orgulho desses homens é muito grande, eles querem glória para si. Errou feio, doutor. Mesmo que os incautos não acreditem em vocês, mas já tem alguns que não acreditam, como no caso eu e outras pessoas aí. Nós caímos em si, doutor. Erraram feio. Então veja. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém. As filhas de Jerusalém. Filhas. Aquelas mulheres ali estavam no presente ali. No momento da fala de Jesus. No momento em que elas estavam assistindo, vendo aquela cena ali lamentável e dolorosa de Jesus ali. Carregando a cruz ali pela via dolorosa. Então veja. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Veja, Jesus está alertando a elas, Jesus está chamando elas a atenção, exortando elas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim,
chorais antes por vós. Essa palavra aqui, essa expressão vós, era para as mulheres de hoje, dessa geração, ou para aquelas mulheres ali que estavam vendo aquela cena, ali no século I? Doutor, meu irmão, vão estudar português? Vão estudar, meu irmão, para aprender. Olha, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Veja, meu irmão, o que Jesus estava falando para aquelas mulheres ali no século I. Versículo 29. Porque eis que há de vir dias em que dirão. Porque eis que há de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Veja o que Jesus estava falando ali, naquele momento ali, na sua caminhada ali, pela rua, ali onde Jesus estava carregando uma cruz, pesadamente, onde ele ia ser crucificado pela via dolorosa. Então veja, Jesus estava alertando a elas, porque Jesus, ele conhecia, meu irmão, ele como judeu, ele conhecia a Torá, o que estava escrito, quando eles desobedecessem, o sofrimento que eles iam passar. Então veja, aqui em Levítico, capítulo de número 26, vamos ver, Levítico 26, voltando aqui para Levítico 26, no versículo de número 29, olha o que está escrito. Levítico 26, isso para o povo judeu, e não para nós. Levítico 26, no versículo 29 diz, olha, veja bem, porque comerás a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Veja, isso era uma profecia, era uma advertência para aqueles que desobedecessem a lei, os estatutos que foram ordenados para os filhos de Israel. Veja, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Isso aconteceu também antes de 70, em Samaria, no tempo do rei Ben-Hadad, quando invadiu, cercou Samaria. Mas isso também aconteceu no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Vamos para Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio 28, versículo 53, diz assim, olha o que diz o 53. E comerás o fruto do teu ventre, olha, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Veja, meu irmão, o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. O que aconteceu? Isso aqui era o castigo por desobediência da lei de Moisés. Era a maldição da lei que veio para aquele povo. E um dos maiores historiadores da época que viveu aquele tempo ali do cerco de Jerusalém, entendeu? Ele que escreveu, o Flávio José, que escreveu o livro Guerra dos Judeus, ele escreveu detalhadamente nesse livro editado pela editora CPAD, entendeu? Ele narra momentos em que as mulheres comiam seus próprios filhos, mulheres que pegavam seus filhos e assavam em fornos, e ao ponto de dos soldados romanos chegarem a ver e se espantar com aquilo ali. E outras pessoas também ali, da sua própria geração ali, pessoas ali de Israel, homens vendo aquilo ali, aquela cena horrível que aconteceu. Mulheres comendo solas de sapato, as mulheres ricas, dos sacerdotes, dos líderes religiosos da época, iam no lixão procurar comida para comer e comia solas de sapato, couro de sapato. Horrível, meu irmão. Isso está no contexto histórico,
porque nem tudo dá para escrever na Bíblia. Então isso foi o dia da vingança do Senhor. E Jesus está aqui falando para aquelas mulheres ali do século I, daquela geração. Entendeu? Então veja, meu irmão, no versículo 30, diz assim, ó, no versículo 29 de Lucas, diz assim, ó, olha o que ele diz, porque eis que hão de vir dias, em que dirão, bem-aventurada as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Veja, essa palavra aqui, dias virão, era uma profecia contra Jerusalém, contra a geração das 12 tribos. A destruição que viria, que veio, que aconteceu, que sucedeu no ano 70, o julgamento para Israel, o fim de uma era, o fim da antiga dispensação, o fim da lei de Moisés. É claríssimo, meu irmão, aqui. Então veja, porque eis que eu divi dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Jesus está dizendo para aquelas mulheres, não eram as mulheres hoje do século XXI, não era a irmã Messia, sobrinha da minha esposa que está grávida, que vai passar por isso, que irá passar por isso. Não é as mulheres da geração do século XXI, do século XXII. Não, doutores, teólogos, sabem tudo, só que não. Vocês erraram feio. Aprenderam errado, ensinaram errado e continuam ensinando errado, passando algo que não é. Meu irmão, cai em si, que a pior mentira é mentir para si mesmo. Eu sabendo que estou mentindo, eu sabendo que estou contando algo que é mentira, e eu continuar, na minha consciência, meu irmão, vai doer demais lá dentro de mim, meu irmão, porque não é verdade. A pior mentira é mentir para si mesmo, e vocês estão enganados. Enganados porque aprenderam errado e passaram errado e não querem dar o braço a torcer. Não é vergonha não, isso é um ato de humildade, meu irmão. Agora passe com a verdade. O evangelho é graça e verdade. Eu sempre falo aqui, a graça e a verdade andam juntas. Não é a graça e a mentira que andam juntas. Não é a graça e as inverdades, entendeu? Que andam juntas, não. O que andam juntas, as duas palavras têm que estarem juntas. É a graça e a verdade, ou glória. Entendeu? Então veja, meu irmão, é claro demais, é claríssimo. Veja, porque eis que há de vir dias. Ele estava falando para aquelas mulheres. E não para as mulheres de hoje, para as grávidas de hoje. Se Jesus viesse e o evangelho tivesse que ser pregado em toda criatura, a toda criatura em todo o mundo, então as mulheres teriam que parar de gerar filhos para que as crianças que quando crescessem tivessem consciência de ouvir o evangelho e aí Jesus viria. Porque muitos aí diziam e ainda dizem que o evangelho tem que ser, quando for pregado a toda criatura, aí Jesus vem. Como, doutor? Errou feio, meu. Erraram feio, meu irmão. Entendeu? E o povo acredita. O povo tá indo aí nessa fantasia. Vivem como Peter Pãs espirituais. Quem se lembra de Peter Pan? Peter Pan vivia de fantasia no mundo da lua. O povo de Deus da religião evangélica, infelizmente, entendeu? Por não terem conhecimento, acreditarem nos líderes, no que eles ensinam, vivem de fantasia no mundo da lua. É isso que eles vivem, entendeu? E nós não, ô glória. Nós que tivemos nossos olhos iluminados, estamos no descanso do Pai, reinando em vida, em perfeita vitória, ô glória. Como é bom nós sabermos disso, meu irmão. Então veja, meu irmão, no versículo 30, veja no versículo 30 diz assim, ó. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Veja o que Jesus estava falando aqui. Está escrito o que Jesus falou aqui, ó, no versículo 30. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Aonde é que está escrito isso aqui? Vamos ver? Apocalipse, capítulo de número 11. Veja, não, Apocalipse, capítulo de número
6. Desculpa. Apocalipse capítulo de número 6. E isso aqui é uma linguagem judaica, meu irmão. Isso aqui estava escrito nos profetas. Eu vou provar aqui. Apocalipse capítulo 6 e o versículo de número, vamos lá, 16. Diz assim, ó. Olha. Não, antes de Apocalipse, vamos aqui. Depois eu quero deixar Apocalipse para o final. Eu quero deixar Apocalipse, essa parte aqui de Apocalipse para o final. Amém? Vamos ver aqui Oséias. Oséias, capítulo de número 10. Oséias, capítulo 10. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 10. Oséias. Vamos lá. Oséias, capítulo de número 10, diz assim, ó. E o versículo de número 8 diz. Olha. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobre-nos, e aos outeiros, cai sobre nós. Veja que isso era uma linguagem, Jesus usou uma linguagem lá dos profetas, lá das escrituras. No tempo do profeta Oséias, Deus já usava o profeta falando essa expressão que Jesus falou. Aqui em Lucas capítulo 30, olha, em Lucas capítulo 29, versículo 30. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Então veja, era uma expressão falada que Jesus falou, que estava escrito lá nos profetas. Então veja aqui em Apocalipse capítulo 6. Veja, Apocalipse capítulo 6, que fala aqui no versículo 12, da abertura do 6º selo. Então veja, eu não vou ler todo, mas eu vou ler aqui do versículo 15 em diante, que diz assim, ó. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas. Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque é vindo, ou seja, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Veja que João, foi revelado a João, e João escrevendo essa carta aqui, foi revelado a João na ilha de Patmos, quando ele estava preso, né, a mando do imperador Nero. E João escrevendo essa carta aqui para os seus irmãos, né? As 7 igrejas que hoje, as 7 igrejas da Ásia Menor, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Efésio, e Pérgamo, Tiatira, Sardes. Então, ele escrevendo para os irmãos ali, que estavam ali nas fronteiras de Roma ali, do Império Romano, entendeu? Então veja, ele escreve aqui uma expressão falada já desde os profetas e falada por Jesus. Veja aqui, e dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Porque chegou, a pergunta é, chegou ou não chegou? Ou ainda vai chegar? Chegou, doutor. Olha o tempo do verbo. João está dizendo, ó, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui está dizendo aqui, ó, porque é vindo. Aqui nessa outra tradução, de, ó, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Chegou ou não chegou? Então, a ira de Deus não era para nós, geração do século 21. A ira de Deus
chegou, aconteceu no ano 70, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, para aquela geração, a geração das 12 tribos. Foi o grande julgamento contra aquela geração. Doutor, não faça isso. E a vinda, os últimos dias que eles estavam vivendo, o grande dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o juízo de Deus veio naquela geração, ali no século I. E não foi para destruir o planeta Terra nem levar a igreja. Não, doutores. Foi uma mudança pactual, onde aconteceu o estabelecimento da graça, a remoção da lei de Moisés, de uma vez para sempre, a lei física que ainda estava sendo feito ali, as obras da lei de Moisés, por causa do templo que estava de pé. Por isso que Jesus profetizou a queda do templo, onde aconteceu o estabelecimento do reino de Deus e onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Então veja, é uma palavra falada aqui, que Jesus falou, que os profetas já falavam e que João, escrevendo para um povo que entendia aquela linguagem, escreveu para os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor. É claríssimo, meu irmão, as grávidas eram aquelas mulheres. Então veja, o versículo 31 diz assim, vamos voltar aqui para Lucas, que eu quero terminar. Lucas, voltando para o texto de Lucas, capítulo 23, Lucas 23, vamos lá. Lucas 23, eu quero terminar aqui. No versículo 31 diz assim, ó. Porque se o madeiro... Vamos ler o 30. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao madeiro seco? O que Jesus estava querendo falar aqui? O que era que Jesus estava falando aqui? Vamos ver? Jesus estava falando aqui, vamos para Provérbio 11, versículo 31. Provérbio 11, versículo 31. Provérbio 11, versículo de número 31. Vamos para as escrituras. Vamos lá. Diz assim. Provérbio 11, versículo 31 diz: Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Veja que Jesus, ao falar aqui, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus está dizendo, se comigo estão fazendo isso, que sou justo, que não tenho pecado nenhum, imagine, meu irmão, para Israel, para Jerusalém, que estava em adultério espiritual, que estava desagradando a Deus. Então a ira de Deus viria sobre Jerusalém e nada poderia impedir. A destruição viria e seria repentina, seria logo. E foi para aqueles tempos ali, no século I, no ano 70, começando o cerco no ano 66 e terminando no ano 70. 3 anos e meio de peleja, de cerco, de confronto direto. Houve uma pausa sim, mas depois deu a continuidade e aí terminou, aconteceu ali o juízo de Deus sobre aquela nação. Então veja, Jesus disse, olha, porque se ao madeiro verde fazem isto, que fará ao madeiro seco? Entendeu? Então Jesus estava dizendo, se fizeram isso com ele que era justo, que não tinha pecado nenhum, imagine, que era inocente, imagine, meu irmão, o que aconteceria para aquela geração, para Jerusalém, que estava em adultério espiritual. Então, Jerusalém tinha que passar, e como passou, era inevitável o cerco, a destruição, era inevitável, meu irmão, era um propósito divino que o juízo de Deus viesse sobre aquela geração. O dia da vingança do Senhor aconteceu, sucedeu no ano 70. Então as grávidas que Jesus estavam falando, que Jesus falou, que se lamentou, quando Jesus diz aqui, ó, olha, Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 28. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém,
não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que há de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então, se Jesus ainda vai voltar, as mulheres vão ter que parar de gerar filhos para que esse evangelho seja pregado a toda criatura. E isso não pode acontecer, porque o próprio Paulo, que recebeu a revelação do evangelho da graça pelo Cristo ressuscitado, ele escrevendo aos Colossenses ali no primeiro século, ele diz, Colossenses capítulo 1, versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A pergunta é, doutor, o evangelho já foi pregado a toda criatura ou ainda vai ser pregado? Já foi pregado. O próprio Paulo diz aqui. Paulo também fala isso em Romanos. Entendeu? Então, se Jesus ainda fosse voltar como engana o sistema religioso evangélico, a religião evangélica, então as mulheres teriam que parar de gerar filhos para que esse evangelho fosse pregado a toda criatura, todos ouvissem. Porque eles dizem assim, olha, Jesus só vem quando o evangelho for pregado a toda criatura. Todos têm que ouvir o evangelho. Porque ninguém vai... Jesus não vai voltar, eles dizem assim, né? Sem antes todos da terra não ouviram o evangelho. Ei, como? Então as mulheres teriam que parar de gerarem filhos. E aonde foi que Deus falou isso na Bíblia? Aonde foi que Jesus falou isso na Bíblia? Aonde foi que os discípulos, os apóstolos, o apóstolo Paulo falou isso na Bíblia? Errou, doutor. Quem fala isso é vocês, que vivem mentindo, iludindo o povo de Deus, manipulando, tirando, em vez de pregar a verdade, vivem pregando fantasias, ilusões, levando terror e suspense ao povo de Deus, dizendo que Jesus vai voltar e você tem que estar aqui, que senão você vai ficar. Errou feio, doutor. Contra fatos, não há argumento. A própria palavra, rapaz, condena você. Ou seja, a própria palavra enquadra vocês. A própria palavra faz justiça diante de vocês. Porque a própria palavra mostra o erro que vocês estão cometendo. Cometeram e estão cometendo, amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos combater o sistema religioso evangélico que vive aí enganando os incautos porque não tem conhecimento. Agora, uma coisa é enganar quem não tem conhecimento, outra coisa é pregar, doutor, para quem tem um pouquinho de conhecimento. A pancada do bomba é outra, doutor. Amém? Então, graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Vamos que vamos.